aula de inovação. Eu sou a professora Agnes Lang, essa é a nossa aula de inovação e tecnologia, é a nossa sétima aula e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre estratégia competitiva. Então, vamos lá, né, começar a nossa aula hoje. Bom, o início do desenvolvimento de uma organização, ele estabelece as suas bases com a definição da sua essência, determinada pelo quê, né? Pela missão, a visão, os valores e objetivos estratégicos que orientarão as futuras ações relacionadas ao tamanho, tipo de negócio, mercado e também com relação à concorrência, né. Então isso representa a cultura organizacional, né, e isso, né, está em constante construção e posteriormente vai demonstrar a identidade e a forma de atuação da empresa tanto internamente quanto externamente. E aí é precisamente nesse momento de análise, né, de tomada de decisões, que as estratégias e as ferramentas, elas vão ser utilizadas, né, e também aquelas que posteriormente irão, né, ser, utilizadas, elas vão ser também estabelecidas, né. Bom, e aí, como todas as empresas elas têm como objetivo crescer, né, muitas vão recorrer então a uma denominação que se chama matriz Ansoff, devido à sua natureza analítica, né, que permite o quê? Identificar quais as oportunidades de crescimento, e isso tudo de uma forma estratégica dentro da organização. Então essa matriz, né, produto, mercado, ela também é conhecida como matriz de crescimento, e é um modelo em formato de quadrantes, né, que é amplamente utilizado nas indústrias e no comércio em geral. E aí é um instrumento de fácil abordagem e de coleta de informações que é aplicável a qualquer tipo de organização, inclusive aquela que você pretende fazer, seja a sua própria empresa, né. E aí você, enquanto empreendedor individual, mas que tenha toda essa visão, quanto uma empresa maior. Bom, é importante a gente ressaltar que o próprio criador, né, dessa matriz, que é o matemático norte-americano Igor Ansoff, que primeiro analisou esse cenário administrativo nas organizações para, a partir daí, criar a ferramenta, né. Então, as organizações, elas passaram a se preocupar com o ambiente e como ocorriam os desenvolvimentos internos dessa organização. E aí, conforme, foi afirmado por Ansoff, a estratégia e os objetivos, né, eles descrevem conjuntamente o conceito do campo de atuação de uma empresa. Então, eles vão especificar o volume, a área, as direções desse crescimento, os principais pontos fortes, a meta de rentabilidade. E aí, além disso, né, também se acham enunciados em termos operacionais. E aí, de forma passível de aplicação, para quê? Para orientar as decisões e atitudes dessa administração.
E aí as empresas que, né, têm como principal objetivo a obtenção de lucro, elas foram as primeiras a ter essa preocupação. E aí, posteriormente, outras empresas, né, outras organizações, também adotaram essa mesma abordagem. Mas é essencial, né, questionarmos os motivos que levaram as organizações da época a se interessarem em compreender o seu ambiente de trabalho, né. E aí nós encontramos a resposta para essa questão ao examinarmos a evolução da administração. Então, enquanto os pioneiros desse campo de conhecimento, como por exemplo, né, Frederick Taylor, Henry Fayol, Elton Maio, eles direcionavam as suas pesquisas para o ambiente interno das organizações. E aí o ambiente externo, ele passou a exercer influência gradativa sobre elas. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, essa tendência ela se tornou mais evidente, né, uma vez que a produtividade deixou de ser o único indicador de sucesso de uma organização, né, sendo que crucial a sua capacidade de atender à demanda do mercado. Então, isso é apenas considerando uma variável do ambiente externo, né, às organizações. Então, é interessante a gente observar como vai acontecendo, né, como vão acontecendo essas questões. E aí Ansoff define, estratégia como um processo formulado passo a passo em um método denominado por ele, né, como cascata de decisões, né, que se inicia com as escolhas mais abrangentes e vai avançando para as decisões que são mais específicas. E a formulação, né, dessa estratégia, ela deve seguir a sequência estabelecida por um diagrama, né, e seus objetivos, eles devem ser expressos operacionalmente. E aí, isso vai acontecer de uma maneira que possa ser aplicado, né, para orientar as decisões e as atitudes da administração. Então você tem aquele ponto inicial e você tem a sua meta, né, o seu objetivo. Então você traça, né, como alcançar esse objetivo e de maneira bem esclarecida, para quê? Para que isso oriente todas as decisões e as atitudes, né, para que sim, então, chegue a esse objetivo. E aí, por meio dessa análise, né, o autor ele vai identificar uma maneira de auxiliar as organizações a aprofundar as suas estratégias corporativas, combinando alguns fatores juntamente com a análise SWOT. O que é essa análise SWOT, né? O S de Strength, que aí são as forças, o W, que são weakness, que são as fraquezas, O de oportunidades e T, threat, que são ameaças, né. Então aí vem dos termos em inglês e aí é SWOT. E aí, ao integrar essas ferramentas, né, ele vai desenvolver então a sua própria proposta de matriz. E aí, a matriz Ansoff, ela é uma forma de representação daquilo que o criador, né, que o seu criador, ele julgava que poderia aprimorar, né, os negócios de uma determinada organização por meio de 4 estratégias distintas, que aí é o quê? Penetração de mercado,
desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e diversificação pura. E aí a gente, né, vai pensando nessas estratégias de crescimento e a partir de uma análise detalhada, né, dessas 4 estratégias, é necessário para compreender o desenvolvimento da empresa em relação ao mercado e a avaliação de riscos. Então, na estratégia de crescimento, né, no mercado existente, podem ser identificadas 4 opções de implementação que vão apresentar riscos de menor magnitude para as organizações. Então, por exemplo, manter ou expandir a participação de mercado, investir em divulgação, né, canais de comunicação, campanhas promocionais para os clientes, estar à frente de mercados em crescimento, então ingressar em novos segmentos de mercado ou aquele grupo-alvo, né, para você, para sua empresa. Estabelecer uma posição competitiva, superior. Então, adotar estratégias de preços considerados, né, mais agressivos, como, por exemplo, promoções, e aí você, com isso, está procurando fidelizar o seu cliente. Aumentar a base de clientes, né, e aí você procura o quê então? Aprimorar os produtos em termos de quê? De usabilidade para os clientes, bem como garantir, né, a adesão contínua e duradoura por meio de um valor agregado. Então a gente tem aí alguns posicionamentos, né, e aí, na estratégia de expansão de mercado, nós encontramos 4 opções de implementação, também com riscos, né, de menor grau para as organizações. E aí a gente tem o quê? Né, vamos pensar aqui junto. Então a gente tem a exploração de novas regiões geográficas, então buscar novos territórios de negócios, né, caso haja canais de distribuição previamente acordados e negociados. Novas ofertas de produtos ou serviços, então aprimorar os produtos, os planos de marketing, os planos de venda, né, além de promover o quê? Uma abordagem mais abrangente para novos mercados. Novas vias de distribuição de produtos ou serviços. Então, por exemplo, estabelecer, né, um canal, né, exclusivo para fins de marketing nas redes sociais, criar sites responsivos, realizar vendas online. Então, vocês percebam que existem as formas. Aí você vai buscar aquela ou aquelas que são mais plausíveis para o seu próprio negócio, né. Então você busca aquilo que atende ao que a sua empresa ou a você enquanto empresário, empreendedor, autônomo, né, e com relação àquilo que você busca. E aí a gente também tem novos segmentos de mercado, né, então oferecer uma vantagem de preços visando mercados diversos, né, a serem alcançados. Então você se propõe, você a partir daquilo que você tem como objetivo, você tem as propostas que podem abrir os leques, né, abrir as oportunidades daquilo que você faz.
E aí, na estratégia de aprimoramento do produto, nós observamos 3 opções de implementação com riscos de média magnitude, né, para as organizações. Então, um risco menor, agora um risco médio. Então, o que que a gente pode fazer, né, que tem médio fator de risco, né? Então, a investigação e desenvolvimento de produtos. E aí você, para isso, você utiliza novas tecnologias, novos materiais, né? Você faz uma atualização do seu portfólio para adaptar ao contexto que você deseja alcançar. Então você se propõe a alcançar, a buscar com outros produtos, e aí você estuda esses produtos, conhece, né, ou cria, né. Você também tem a pesquisa de satisfação do cliente, então você, a partir daí, você vai fazer o quê? Você vai coletar informações para quê? Para aprimorar, né, um produto ou um serviço no momento da sua entrega aos consumidores. Com relação à pesquisa de satisfação do cliente, é muito importante que se observe, né, os pontos positivos, ok, mas principalmente os pontos negativos, que se saiba efetivamente analisar a criticidade do seu cliente. Por quê? Porque no elogio você se mantém como está, estagnado naquilo. Aí é ótimo, é maravilhoso, mas você então se mantém assim. Quando você tem uma crítica e você observa essa crítica, né, de uma maneira analítica, aí sim você então consegue melhorar naquele quesito. Por que que é bom frisar a respeito disso? Porque normalmente nós, enquanto seres humanos, gostamos de elogios, né? Queremos sempre que a pessoa, ou as pessoas, ou os clientes, eles valorizem aquilo que temos de melhor. E isso realmente é ótimo. Porém, quando não conseguimos alcançar esse melhor, é importante que a gente entenda a crítica como um motivacional para a mudança e, consequentemente, também para o crescimento pessoal, profissional e empresarial. Por quê? Porque é na crítica que eu posso conseguir, aí sim, a excelência. Então, absorver essa crítica e analisá-la pensando, naquilo que pode efetivamente ser feito para melhorar, para que aquilo mude. Então é muito interessante que se observe, né, o que está bom. Ok, e o que pode melhorar? E o que ainda não está bom? Então, para você fazer, né, essa abordagem ao cliente, é interessante que esteja preparado também para as negativas, porque elas vão fazer crescer, né, elas vão fazer melhorar. Bom, a expansão da marca. Então, a expansão da marca, né, visa o quê? Ampliar e aprimorar a gama de produtos em diferentes categorias e segmentos, aproveitando uma base que já foi estabelecida por você. Então, ampliar isso que você já faz. E aí, por último, né, nessa estratégia de ampliação da diversificação do produto, a gente também pode encontrar 4 opções de implementação, embora elas apresentem, né, riscos de maior magnitude para as organizações. Então, um deles, né, é a avaliação de riscos. Então, analisar todas as variáveis que são relevantes relacionadas
a questão dos custos e as suas consequências e impactos na implementação dessa estratégia. Então, quanto se vai gastar, né, para implementar uma nova estratégia e quais são as outras variantes? Porque às vezes eu tenho um período de aplicação, né, de investimento e eu tenho um período em que eu não vou ver um lucro imediato. Então eu tenho que saber lidar com isso, né. Aquisição e disponibilização de capital de risco. Então, examinar a questão do capital de giro e aí, se necessário, buscar investimentos externos para subsidiar a criação de novos capitais em outros setores de mercado. Então, perceber, né, se há essa disponibilidade para esse capital, que é um capital de risco, né. Então, porque quando se aplica o dinheiro em né, se investe um dinheiro em um negócio, você tem que ter o capital de giro para que você permaneça um tempo, mantendo aquela ideia até que o público, né, o cliente a compre efetivamente. Análise de expectativas e viabilidade, né. Então, analisar a viabilidade de novos investimentos e quais são as perspectivas de ganhos ou lucros futuros, né. Então, pensar com o pé no chão, né, analisar mesmo todas essas questões com números. Análise do equilíbrio dos investimentos. Então, reunir dados que sejam suficientemente consistentes, né, para o desenvolvimento da estratégia por meio de alguma mensuração e avaliação daqueles indicadores, né, que pesquisados no mercado juntamente com a realidade interna, verificando então quais serão os impactos e os resultados positivos que serão convertidos em lucro operacional. Então, o quanto você investe e o quanto esse investimento se transforma em lucro, efetivamente. Então, é evidente, né, que para qualquer implementação de estratégia, são necessários estudos, né, embasados em dados e fatos objetivos. E assim, né, como também com informações que sejam, né, aquilo que a gente chama de robustas, a fim de obter o sucesso na aplicação daquilo que se pretende, né. E aí, daí é que vem a relevância dessa matriz Ansoff, que oferece insights que são suficientes sobre o que deve ser analisado e executado em relação ao produto que já existe, ao mercado e também aquele potencial de crescimento da sua organização. E aí, então, a gente tem que perceber, né, a palavra-chave aí é você analisar com uma segurança daquilo que você se propõe, que não seja algo emocional, mas, de cálculo mesmo. Por isso que é importante você perceber, né, e fazer uma análise de todo um ambiente empresarial,
para que você perceba amplamente. Às vezes, buscar também esse auxílio de fora, fazendo alguma consultoria, fazendo alguma pesquisa, mas lendo a respeito. Então é muito importante que se observe todos os fatores e se pense racionalmente naquilo que se pretende fazer. Né, muitas vezes a emoção nos leva para caminhos que são ok, mas algumas vezes ao não observar, né, os dados ao redor, essa emoção pode nos levar para um passo maior do que a perna, né, algo assim. E aí, no que diz, né, respeito às estratégias na esfera corporativa, nós devemos então direcionar total atenção ao objeto, né, que a orientará e como que ela será incorporada ao negócio. E aí, por isso, é muito relevante, a gente ponderar sobre a sua base conceitual em um primeiro momento, né, de reflexão sobre o tema. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar nessa base conceitual com relação a essas questões de investimento. E aí alguns autores, eles afirmam que as estratégias, elas têm 2 características, que são comuns, né, elas são criadas antes das ações, né, as quais vão se aplicar, então a estratégia ela vem antes da ação. Eu traço uma estratégia e depois eu ajo. E elas são desenvolvidas, né, consciente e propositalmente. Então eu tenho que primeiro pensar para agir. E ao agir, esse meu agir, ele é um agir consciente, ele é um agir proposital. Não é somente o acaso que leva ao sucesso da empresa. "Nossa, deu certo. Ah, foi por acaso". Não, é algo pensado, é algo debatido, é algo calculado, né. Existem cálculos para se fazer, existem, estratégias a serem observadas, né. E aí, né, existe uma obra, que aí numa tradução livre a gente pode falar que é o conceito da estratégia corporativa, né, que foi publicado lá em 1971, em que se define estratégia no contexto dos negócios como sendo um padrão de objetivos, propósitos ou metas juntamente com os principais planos e políticas para alcançar esses objetivos, né, declarados de maneira que definam o que a empresa e o negócio são ou devem ser. Então, assim, a estratégia, ela está ali como um pensamento a respeito daquilo que eu tenho como objetivo, daquilo que eu tenho como propósito, daquilo que eu tenho como meta e quais são os planos que eu traço para alcançar esses objetivos, essas, né, esses propósitos, essas metas. E aí essa abordagem ela nos proporciona uma definição que é bem ampla, né, de muita importância para as organizações. E a gente pode, também, né, utilizar a estratégia com algumas restrições, né, como uma busca deliberada por alternativas de ação, né, para conquistar e manter
a vantagem competitiva da empresa, né. Então, eu tenho aí como passo um o que que deve ser feito, passo 2 o que que deve ser feito, passo 3 passo 4 né. Então, observando o que deve ser feito metodologicamente num cronograma de estratégias, né, cada etapa. Porque às vezes, se eu pulo etapas, eu acabo fazendo o quê? Um retrabalho. E aí, dessa forma, nós podemos observar, né, que tanto abrangentemente quanto de uma forma mais limitada, a definição de estratégia ela vai depender da determinação do ambiente de atuação de uma empresa e da visualização de diferentes caminhos, né, a serem percorridos para que ela possa se posicionar competitivamente nesse ambiente. E aí isso é representado, né, por meio de um conjunto de escolhas a serem efetuadas pela organização. Então, pela empresa, pelo empreendedor, pelo autônomo. Então, qual é esse conjunto de escolhas? O que é que você vai definir, né, fazer para alcançar aqueles seus objetivos? O que é que você vai realizar efetivamente? Quais serão os seus passos? Quanto tempo entre uma coisa e outra e o que você espera alcançar com cada coisa, né? E aí a elaboração de uma estratégia, bem-sucedida, ela vai exigir o quê? Uma avaliação imparcial. O que que é imparcial? É que você vai observar os dados que você tem, vai fazer todas as análises, de maneira mais científica possível, né, de maneira mais fria, sem se colocar na análise, para que ela não seja parcial e você escolha um lado. Então, primeira coisa, né, você tem que fazer uma avaliação imparcial. Mesmo que você não goste daquela resposta que a sua análise vai te dar, você vai conseguir perceber. É isso que é importante, né. Então essa avaliação, ela tem que ser imparcial, ela tem que ser bastante clara, ela tem que ser preditiva dos ambientes interno e externo da organização. Então você tem que avaliar tudo o que acontece dentro ou que pode acontecer, né, até a partir do que já houve, né, então, tanto da questão interna, quanto da questão externa da organização. E aí, a partir do estabelecimento do escopo competitivo e das perspectivas apresentadas pelos cenários macroambientais, devem surgir, então, análises dos relacionamentos e do ambiente competitivo que permitem o quê? Explorar as oportunidades, neutralizar ou minimizar as ameaças presentes e futuras, né, para a atuação da sua organização, bem como também identificar e estabelecer meios para a concretização daqueles relacionamentos, né, empresariais que são desejados. Então, analisar todas essas questões de maneira clara, imparcial, para que você não tome eh, um posicionamento a partir de uma crença sua, vamos dizer assim, né, de algo que você crê que deveria ser, mas infelizmente não é. Então que você observe efetivamente aquilo que efetivamente é.
A implementação dessa estratégia vai decorrer de quê? De processos, né, de indivíduos, recursos que a organização possui, desenvolvidos para apoiar essa troca aberta e frequente de informações, né. Então as informações, elas são importantes que todos as tenham, então não segurar informação todos dentro da empresa, né, não segurar a informação. Então haver uma troca aberta de informações, bem como a tomada de decisões orientadas para estabelecer estratégias competitivas, né, e aí, alguns autores, eles se concentram em estratégias genéricas, né, ao defender que cada uma dessas estratégias vai implicar em qualificações e requisitos diferentes para o seu sucesso, que essencialmente acabam resultando em diferenças de modelo organizacional, padrões de investimento e tipos distintos de gestão, né, executivos e culturas de aprendizagem. E aí, para que esses esforços, né, resultantes dessas estratégias, eles sejam bem-sucedidos, é necessário estar tudo alinhado com a natureza das mudanças ocorridas nesse ambiente. Então, o sucesso ele vai requerer o foco num aproveitamento de mudanças no mercado, né, que vai revelar o quê? As demandas atuais e futuras no âmbito dos negócios. E aí, diante disso, as empresas elas vão se posicionar, né, e vão adotar uma das estratégias competitivas genéricas, né, de modo a escolher entre liderança de custo, diferenciação, foco, ou então conforme o ambiente que vão enfrentar, né. E aí, conforme essas estratégias genéricas, né, do modelo, a gente vai citar algumas, né. Então a gente tem a liderança de custos, que é o quê? Que identifica as fontes de vantagem, de preço que dependem da estrutura ou tamanho e variam de empresa para empresa. E resulta na implementação de um sistema de controle bastante rigoroso na redução de despesas indiretas, né, na busca de economias de escala e no comprometimento com a curva de aprendizado, além da questão, né, das inovações tecnológicas, disciplina, atenção aos detalhes, né. Então, o líder de custo também deve considerar as bases, né, de distinção. A questão da diferenciação. Então, vai ocorrer em termos relativos, e deve ser comparada ao valor fornecido pelos concorrentes para se tornar uma vantagem competitiva real. Então, vai exigir que a empresa escolha os atributos pelos quais diferenciará seus produtos das ofertas dos concorrentes. E aí você deve explorar todas as oportunidades de diferenciação que não sejam dispendiosas ou então que elas tenham um significado que justifique essa alteração que vai causar nos custos, né? E as fontes, né, de conquista desse tipo de vantagem, a gente vai ver.
A gente tem a cultura organizacional voltada para a questão da inovação. A gente tem a questão do trabalho em equipe, o trabalho individual e também tem a questão da propensão em assumir riscos, né. E aí a gente tem aí também a questão do enfoque. Então a empresa, ela vai optar por operar em um ambiente competitivo restrito com 2 variações. Então, uma variação vai estar baseada na redução de custos desse segmento, né, alvo, e a fim de quê? De manter essa diferenciação ou uma maior diferenciação a fim de quê? De manter o custo ou diminuir essa variação na diferenciação a um custo mais baixo. Então, a empresa ela pode reduzir os custos até o ponto em que eles não comprometam a diferenciação. Por quê? Porque a vantagem de diferenciação no seu segmento é crucial para o sucesso dessa estratégia. Aí, quando a empresa se envolve em uma estratégia genérica e não alcança nenhuma delas, né, acaba encontrando-se, né, em uma espécie de meio termo. O que geralmente é uma manifestação dessa sua relutância em decidir como que vai competir no mercado. E aí, no entanto, algumas empresas elas estão conscientemente no meio termo, uma vez que não se posicionam nem como, né, líderes em custo, diferenciação ou enfoque, por optarem agir dessa forma, né. E aí na área de serviço, por exemplo, esse comportamento ele é bastante comum aí, né, como um exemplo que a gente pode citar, como hotéis de médio porte, que não têm a intenção de obter a classificação de 5 estrelas, mas também não desejam ser considerados, né, como um albergue. E aí trata-se, portanto, de quê? De um posicionamento em relação ao público-alvo que busca esse meio termo, né, de produto ou de serviço. E aí a adoção de uma estratégia genérica não resulta em um desempenho acima da média, a menos que seja sustentável em relação aos concorrentes diretos. E aí, nesse sentido, as vantagens sustentáveis, elas podem incluir o quê? A rapidez em inovar, ou acessar e adotar inovações tecnológicas, o acesso privilegiado a fontes de suprimento, acesso superior a canais de distribuição e consumidores, e a conquista de custos mais baixos ou maior diferenciação. Então, a organização ela vai precisar seguir alguns passos para estabelecer essas estratégias genéricas. Um dos passos, né, é a questão da orientação para o cliente. Então, atender às necessidades do cliente, ou seja, traduzir as suas demandas em produtos ou em serviços. Uma excelência operacional, então vai estabelecer a melhor relação possível entre qualidade e preço. A cultura de inovação. Então, vai buscar inovações em produtos e processos para aumentar a satisfação dos clientes na sua utilização ou seu consumo.
ênfase no capital intelectual. Então vai reconhecer que o conhecimento é o motor por trás de todos os aspectos mencionados e que ele se manifesta nas pessoas. Então, seguir essas etapas auxilia, né, na implementação da estratégia e, consequentemente, facilita o alcance dos objetivos definidos, bem como a obtenção de uma vantagem competitiva e sustentável em relação à concorrência, né? E características que se tornam predominantes nas ações da organização. Bom, e aí seguir essas etapas, né, auxilia a implementação da estratégia e, consequentemente, vai facilitar o alcance dos objetivos definidos, bem como a obtenção de uma vantagem competitiva e sustentável em relação à concorrência, que são, né, características que se tornam predominantes nas ações da organização. E aí, né, durante a nossa aula de hoje, nós exploramos a importância da estratégia competitiva com base no modelo de estratégias genéricas de concorrência. E nós, né, espero que todos nós, né, tenhamos compreendido que a escolha da estratégia adequada é fundamental para que as empresas, os empresários, empreendedores, autônomos se destaquem e obtenham vantagem em um mercado que é cada vez mais competitivo, né. Então a liderança de custo, a diferenciação, o enfoque, são abordagens que proporcionam direcionamento e orientação para a tomada de decisões dentro das empresas, né, permitindo que as organizações, então, atendam às necessidades dos clientes, sejam eficientes em termos de custos e se destaquem também por meio de produtos ou serviços que a gente pode considerar, então, como únicos, né. Bom, a gente fica por aqui, eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá.